Bom, queridos, eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite, né, com muita humildade. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto que foi determinado para o mês de janeiro. E qual é o assunto que a gente está falando? Índio. Igreja. É uma alegria falar de igreja, porque eu amo igreja. Eu tinha falado isso para vocês, eu acho que todo mundo sabe, a gente ama a igreja, pastor Marcos ama, pastor Luiz, você ama a sua igreja, e é muito importante a gente falar sobre igreja. Eu quero começar dizendo para você, e nós vamos orar daqui a pouco, que a Bíblia, ela é um livro que fala de comportamento. Pastor, peraí, mas ela não fala de coisas espirituais? Sim, mas você pode reparar que o mundo espiritual, ele é movido através do nosso comportamento. Se nós buscamos a Deus, se nós nos comportamos de tal maneira, Deus então dá a sua bênção. E nós hoje vamos aprender um pouquinho sobre um assunto que é muito especial. Eu acho que hoje já se tirou aquele misticismo que existia, não é? De que igreja, embora eu quero destacar isso para vocês, tá? Às vezes a gente fala assim, igreja, eu já vi muita gente falando isso. Eu não frequento igreja porque a igreja sou eu. Está errado. Eu sei que nós somos igreja, eu acho que isso já é unânime, as pessoas já conhecem, já sabem, já têm essa informação de que a igreja não é apenas um lugar físico, somos nós, somos pessoas. Mas nós zelamos por esse lugar, porque, em primeiro lugar, esse lugar nasceu no coração de Deus. Você crê nisso? Essa igreja não está aqui por acaso. Não foi uma ideia de homens, não foi uma ideia que bateu na cabeça do bispo Roberto e ele falou assim, olha, vamos abrir uma igreja em Bangu. Não, Deus estava envolvido nesse negócio. E o que é que eu quero completar dizendo para você? Que nós, eu e você, somos igreja, mas tem alguns comportamentos que nós precisamos adotar para que a gente possa viver como igreja. E eu pergunto para você, qual é a igreja que você quer ser? Que tipo de igreja nós podemos ser? Vamos orar primeiro? Pai, nessa noite, ó Deus, eu não posso falar nada de mim mesmo, mas eu posso falar, ó Deus, aquilo que a Tua palavra diz. E eu quero, ó Deus, compartilhar com os meus irmãos coisas tão importantes, ó Deus, a respeito do que é ser igreja, de como nós devemos nos comportar. Abençoa a palavra dessa noite, que ela possa, Senhor, tocar o coração dos meus irmãos, assim como tocou o meu, Pai. E que dessa maneira possamos crescer e avançar no Teu reino para a glória do Teu nome. Que aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, possam ser tocados pelo amor e pela afinidade que a Tua igreja tem contigo. Muito obrigado por tudo, Te louvamos em nome de Jesus. Eu perguntaria isso, mais uma vez, se você ainda não pensou, que tipo de igreja nós queremos ser? Os nossos irmãos vão projetar aí na tela, 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 até o 12, é um texto um pouco extenso. Se você quiser abrir, tudo bem. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar aqui pelo telão. A palavra diz assim: portanto, livrando-nos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Versículo 4. Achegando-vos a Ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita, preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Versículo 8: e a pedra de tropeço e rocha que causa queda. Portanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Alguém pode dar um aleluia?
cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, aleluia. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que viveram praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que receberem a revelação. Amém. Queridos, o tipo de igreja que nós queremos ser, eu separei pelo menos 5 tipos que nós precisamos ter de comportamento para mostrar a esse mundo que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que opera milagres, a um Deus que tem cuidado da sua igreja melhor do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente solitário, e Deus está segurando na nossa mão, nos guiando por caminhos retos, por caminhos bons, nos dando livramento de tanto mal, porque Ele cuida de mim e de você, igreja do Senhor. A primeira é: eu quero ser uma igreja despojada. Aí talvez essa palavra despojada possa trazer uma certa dúvida, porque ela é uma palavra que a gente não usa comumente no dia a dia, não é? Mas a palavra despojada significa despir-se, livrar-se, afastar-se do velho homem, onde dominavam coisas que não agradam a Deus e muito menos na nossa relação. Quando nós nos despojamos do velho homem, nós mandamos embora com ele a maldade ou a malícia. A nossa alma passa a ser pura. A disposição interior para fazer e ter prazer no erro, ela acaba imediatamente. Eu tenho dito isso. Algumas pessoas dizem assim: eu amo a Jesus, mas eu não consigo parar de pecar. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu não estou aqui para acusar, porque eu não sou juiz, mas eu preciso falar isso para você. Se nós realmente amamos a Jesus, eu falei isso na pregação passada, nós nos constrangemos de pecar, porque conhecemos o seu amor, conhecemos a sua graça, conhecemos a sua fidelidade, conhecemos a sua mão que está sobre a nossa vida. O dolo, a falsidade, a ilusão para enganar o outro, bolar esquemas para derrubar o outro, isso não pertence à nossa vida. De maneira nenhuma, alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que passou a ser povo de propriedade exclusiva de Deus, que passou a ser sacerdócio santo, não pode ter essas coisas no seu coração. As hipocrisias, no plural, para abarcar toda em matéria de religião ou de relacionamentos. Não podemos ser hipócritas. A origem dessa palavra é muito interessante. Nos teatros gregos, o pessoal colocava uma máscara para poder fazer as peças teatrais. Então elas escondiam o verdadeiro rosto e eles eram chamados de Hipócrates. Era muito engraçado. Não, Hipócrates não, era um outro nome. Mas tem relação com essa palavra hipócrita. O que acontece? Eles se escondiam. Então hipocrisia é exatamente isso, é se esconder atrás de algo. Você não precisa se esconder atrás de nada, você é livre. Jesus te fez livre. Não é um comportamento, não é um tipo de falar, não é um tipo de linguajar que vai fazer de você um crente melhor ou pior, mas é o teu comportamento segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós lemos aqui, apenas um pedacinho. Existem muitos outros do que Pedro declarou através do Espírito Santo, que vai fazer com que as pessoas vejam em você e vejam em mim a Jesus Cristo. A maledicência. Eu lembro uma vez que o nosso bispo Jorcelino esteve aqui na igreja, e ele falou assim: outro dia desse eu estava lá em casa com a minha esposa e eu estava falando mal de alguém, e ele virou para a igreja e falou assim: falar mal dos outros é bom, não é, irmãos? Fala a verdade. E eu não esqueci mais disso, fazendo uma brincadeira, e nós temos essa tendência de falar mal das pessoas. Nós olhamos para as pessoas, nós julgamos as pessoas, mesmo que as pessoas estejam erradas, a gente ainda continua falando sobre elas. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quando eu critico alguém que está errado, eu estou querendo dizer, de uma forma indireta, de que eu sou melhor do que ela. E eu posso dizer para você, nós não somos, porque nós ainda erramos. Eu piso na bola de vez em quando. Você tem coragem para dizer isso? Eu piso na bola de vez em quando.
eu erro também, eu não sou perfeito, eu estou num processo de aperfeiçoamento, assim como você. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. O verbo despojar significa aqui tirar a roupa e colocá-la de lado, por causa de um incômodo. Por exemplo, se tiver muito calor, você vai vir com um casaco para a igreja? Nem com todos os ar-condicionados ligados você vai fazer um negócio desse. Se tiver, por exemplo, muito frio, você vai vir só de camiseta? Não. Por quê? Porque a temperatura exterior não vai combinar com o teu conforto. Então, quando fala aqui de despojar, significa que essas atitudes do velho homem não podem mais acontecer em nós, porque isso vai trazer desconforto para nós mesmos. Então, por isso, nós temos que nos despojar do velho homem, deixar de lado, jogar fora essa roupagem e vestir a nova roupagem que Jesus Cristo nos dá quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Amém? Eu gosto de pensar-se nesse despir-se como o contrário de vestir-se. E o apóstolo Paulo, ele nos descreve do seguinte modo, Colossenses 3:9. Vê se você consegue me acompanhar, queridão, que o relógio está ali olhando para mim. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Versículo 10, e vos revestistes, ou seja, vistam-se de novo, do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Em outro texto, ele completa essa antítese, em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer, revesti-vos, ou seja, vestivos de novo, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13, por esse motivo, vesti, olha aqui, estamos mudando de roupa, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecerdes inabaláveis sem retroceder. Isso aqui é algo que é muito importante. Você e eu, nós, Igreja de Cristo, não podemos retroceder. Ore, coloque seus joelhos no chão. Se você está ouvindo notícias de que vai haver controle populacional, se você talvez esteja preocupado com as coisas que vão acontecer no futuro, eu estava desenvolvendo um estudo falando sobre a marca da besta, se seria uma marca física, se seria um grão de arroz, né, um chip do tamanho de um grão de arroz que seria implantado na testa ou na mão, e isso é um assunto muito controverso. Então, o que eu recomendo para você como teu amigo em Cristo? Eu não digo nem como pastor, mas como teu amigo em Cristo. Não se preocupe com isso. Deus vai te livrar e Deus vai te revelar o que é certo e o que é errado. E você vai muito longe ainda com Deus. Revestidos, não dê um passo atrás, pelo contrário, avance, esqueça o passado e avance, porque Deus tem coisas grandes para a sua igreja. Se for um esforço humano, esse despojar-se das vestes do pecado e se vestir de roupa que Deus vai dar um fracasso. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Eu sou completamente dependente do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo agindo e trabalhando em nós e através de nós, nós nada podemos fazer. Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, versículo 3. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se você quer se despojar do velho homem e assumir a posição de novo homem, de um novo ser, de alguém diferente, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Pastor, isso eu já sei. Mas por que eu estou repetindo isso para você? Porque é uma coisa que é possível, mas não é fácil. Renegar a sua própria vontade, dizer, Espírito Santo, passa na frente e não deixa eu pecar, não deixa eu agir dessa maneira. Meus queridos, tem que ter experiência com Deus para poder fazer um negócio desse, porque senão a gente deixa a nossa vontade prevalecer, e a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar. Nós, por vezes, nos recusamos, porque o preço a pagar é alto, embora seja ainda maior o preço do não despojamento. O nosso ego fala mais alto, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo, quero ser uma igreja
determinada. Aprenda isso. Nós precisamos ser uma igreja determinada. Esse desejo deve se assemelhar ao movimento de um bebê em direção aos seios de sua mãe, em busca do leite que o alimenta. Eu lembro do meu filho mais velho, ele quase não mamou, mas o meu filho mais novo eu acho que mamou até demais. Quem conhece os dois sabe que tem uma diferença gritante, e é claro que isso aconteceu, né? Mas era muito interessante. Quando ele buscava com fúria, ele buscava com vontade, ele buscava com desejo. Não era aquela coisa assim do tipo, me dá um bebê. Não, ele ia ali, e eu gosto que a Bíblia fala sobre isso, porque são coisas simples. Você que é casado, você que tem filho, já acostumou, já viu isso? Um bebê, uma mãe amamentando um bebê, o bebê vai ali, ele vai com vontade mesmo. Ele não vai naquela do, não quero, não sei se eu vou querer. Não, ele vai com vontade. Nós, igreja do Senhor, devemos requerer, devemos querer, devemos desejar o alimento de Deus que está contido na sua palavra ardentemente. Isso não pode ser um dia só, isso não pode ser só no domingo, isso não pode ser só quando tem alguma comemoração, isso tem que ser todos os dias. Eu tenho que amar a palavra de Deus. Hoje a gente não traz mais ela no papel, né? A grande maioria traz aí nos aplicativos, alguns ainda usam a de papel. Eu tenho uma porção de papel lá em casa, que são muito importantes, são bíblias de estudo que ainda não foram digitalizadas, mas gente, o importante é você amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos nos comportar desse jeito. Você está vendo que a Bíblia, ela fala do sistema comportamental? Não virá um anjo e dirá, Renato, nesta noite o Senhor diz a você, abra a Bíblia, abra o aplicativo e vai ler a minha palavra. Isso não vai acontecer, isso depende de mim e de você. A gente tem que ter sede. Na hora da angústia, como o pastor Luiz estava falando aqui, eu tenho que buscar o Senhor, porque Ele é refúgio certo. Eu tenho que conhecer a palavra, para no dia que eu estiver meio para baixo, meio deprê, a palavra me animar, me levantar, me lembrar de quem eu realmente sou. Povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. Esse é quem você é quem nós somos, a igreja de Deus. Qual é o nosso canal para bebermos desse alimento? E agora eu quero falar uma coisa aqui que eu quero desmistificar isso. Meditação. Tem gente que pensa que meditação são as artes, não é? De tentar chegar a um ponto de equilíbrio entre alma e mente, e é alguma coisa do Oriente, mas deixa eu falar uma coisa para você, meditação na Bíblia é você ficar pensando várias vezes sobre aquele mesmo assunto. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu não consigo memorizar a Bíblia. Eu também não. Para te falar a verdade, eu cito pouquíssimos versículos, você já deve ter reparado isso de cabeça. Eu não consigo guardar versículos bíblicos, nunca consegui. Mas quando você lê um versículo bíblico e você começa a pensar sobre aquele versículo, às vezes um versículo, anota ele no papel, coloca no teu bolso, coloca na tua carteira, as mulheres podem colocar na bolsa, e a qualquer momento que você tiver durante o dia a oportunidade, se você é de casa, coloca ele na porta da geladeira com o imã lá do lugar que entrega gás, que entrega água, coloca de alguma maneira aquele versículo para você toda hora olhar para ele e lembrar do que Deus está querendo falar com você, e o Espírito Santo, que é o revelador da palavra, vai falar com você. É essa a igreja que eu quero ser, é assim que eu quero me comportar, amando a palavra de Deus e vivendo a cada dia nessa experiência. Podemos querer outros alimentos, mas só os de Deus nos alimentam. O alimento da palavra de Deus tem um sabor especial e não pode ser confundido com outro. De vez em quando a gente quer variar um pouquinho, a gente quer ler a Bíblia, mas aí também a gente quer ler um livro que não vamos dizer, não é um livro cristão. Eu não estou dizendo para você que é pecado ler um livro que não seja cristão, eu não estou dizendo isso, mas você tem que tomar muito cuidado com o que vai entrar na tua mente, você tem que tomar muito cuidado, porque o mundo jaz no... Então você acha que um livro que vai vir de lá, e peraí, antes que você pense que eu estou querendo falar mal dos livros que não são evangélicos, eu leio, tá? Só que eu passo no filtro, não tem jeito, tem que passar no filtro. Melita,
Eu não passo nem naqueles outros lá, que é porque eu tenho medo. Eu passo no Melita mesmo, que é para saber, isso aqui é alguma coisa que vai edificar a minha vida? Já teve muitos livros que eu simplesmente deletei. Chega, não quero. Teve alguns que eu joguei fora, que eu só falei, isso aqui não dá nem para dar de presente para outra pessoa. Eu vou estar amaldiçoando a pessoa. Aí eu peguei e joguei fora. Mas é importante que você se agarre à palavra de Deus. E mesmo livros cristãos, tome cuidado. Porque tem muita gente hoje querendo colocar caraminhola na cabeça dos crentes. E aí as pessoas acabam se dividindo, as pessoas acabam tendo ideias erradas a respeito de Deus. Então, posso te dar uma dica? O livro mais seguro que tem para você ler chama-se Bíblia Sagrada. Você pode ter ela no teu celular, no teu tablet, na tua televisão, você pode ter em tantos lugares hoje, você pode ter a tua Bíblia em papel, guarda na tua mesinha de cabeceira, pois é, eu ainda tenho mesinha de cabeceira, bota na sua mesinha de cabeceira, entendeu? Esteja sempre em contato com a palavra, antes de dormir, leia um versículo, faça uma oração sobre aquele versículo, um versículo de bênção. Esse alimento nos permite crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Encontre um modo de resolver sua falta de tempo ou disciplina. Dá para voltar o relógio aí um pouquinho? Em vez de 13, passar para 23? Se puder, eu agradeço. Eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso para mim? Tem dia que não dá tempo porque eu não gosto de ler 10 minutinhos, porque eu gosto de entrar no texto. Às vezes eu leio de uma só vez toda a leitura da semana, porque vai que depois eu não tenho tempo. É o ideal? Não. O ideal seria que você lesse, pelo menos, pelos dias que estão ali determinados. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não precisa você estar na igreja. Pode sim, domingo você tem que meditar na palavra também. Entendeu? Não faça desculpas de que a gente não tem tempo, arrume tempo. Faça uma agenda do seu dia e arrume um tempo para ter palavra de Deus na tua vida, porque isso é alimento que vai te manter em pé no dia da dificuldade, no dia da guerra, no dia da luta. Você vai pedir oração, você vai clamar que os pastores estejam orando, vai pedir visita ao pastor Luiz, você vai conversar com o pastor Marcos, se quiser conversar comigo, mas depois dessas pregações eu acho que você não vai querer conversar comigo, mas se quiser conversar comigo, você pode conversar, eu vou orar por você, eu vou estar intercedendo por você, mas você, se tiver contato com a palavra de Deus, meu querido, você vai estar revestido de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Essa é a palavra maravilhosa. Terceiro, só faltam 3, hein? Quero ser uma igreja viva. Fale comigo, eu quero ser uma igreja viva. A igreja que eu quero ser é uma igreja viva. O apóstolo Pedro nos chama de pedras vivas, ou seja, pedras que vivem. Eu sou vivo porque sou precioso para Deus e Ele me elegeu como seu filho. Queridos, eu posso dizer uma coisa para você? O nosso Deus não é rei dos mortos, nosso Deus é rei dos vivos. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o controle, mas Ele é Deus daqueles que estão vivos. Esse momento de adoração que nós tivemos aqui, eu estava pensando sobre isso, era nítida a presença de Deus aqui no meio da igreja. Cada dia que eu venho aqui na igreja, não tem essa de entrar e sair daqui, tipo assim, o culto hoje foi fraco. Não tem um dia que eu saí daqui dessa maneira, nem quando eu fiquei fora daqui um tempo. Eu estava desviado, não sei se alguns sabem, mas deixa depois para esse assunto. Gente, essa igreja é uma igreja alegre, feliz, a presença de Deus se manifesta aqui nesse lugar. Eu não estou dizendo que isso é uma exclusividade nossa não, queridos, porque Deus se manifesta onde o nome dEle é invocado. Se você for ali para a praça agora, com alguns irmãos, e começar a pedir a Deus para fazer um milagre, o milagre vai acontecer ali na praça. Aonde você está a presença de Deus. Então alimente-se da palavra, para que quando alguém perguntar para você razões da sua fé, você tenha palavra suficiente para poder explicar: olha, eu creio em Deus porque Ele está em mim, Ele habita em mim, Ele fala comigo, Ele pode falar com você também, é só você se voltar para Ele. A igreja, ela pode ser viva porque foi fundada sobre a rocha dos séculos. Jesus, Ele é a pedra já provada, angular, solidamente assentada. Quem quiser ler isso, eu não vou ler hoje, Isaías 28:16. Se você gosta de anotar, veja isso.
É sobre esse alicerce que podemos construir as nossas casas espirituais, e nunca sobre outros fundamentos. Escute isso. Eu gosto de filosofia, eu gosto de ler sobre várias coisas, eu sou uma pessoa muito curiosa, mas nada disso pode ser a base da minha fé. A base da minha fé é a palavra de Deus. Por isso que eu falei, o filtro é melita, é para não passar nada mesmo. E ainda uso aquela redinha que vem por fora, né? Que é para não passar nem um grãozinho de pó. Tem que estar puro. A palavra de Deus, ela é pura, ela é direta, ela é abençoadora. Ela é uma palavra que te atrai, ela não te afasta. A palavra de Deus só afasta aqueles que são a favor do pecado, mas aqueles que buscam santidade, que buscam separação, que buscam aproximação de Deus, a palavra de Deus vai te atrair. Você vai gostar cada dia mais dessa palavra, você vai aprender a cada dia mais dessa palavra, e vai colocar, olha o comportamento, e vai colocá-la em ação na sua vida. Uma igreja é viva quando considera preciosa Jesus, a pedra angular, tida como fundamento de vida e não como uma pedra qualquer outra, que é uma forma de negar a pedra, como os sem Deus fazem. Somos convidados a não nos envergonharmos dessa pedra, como Paulo também disse. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porquanto não me envergonho do evangelho. E olha, já vi muita gente que tem vergonha de dizer que é crente. A partir de hoje não tenha essa vergonha. Eu acho que eu estou até batendo um pouco nessa frase, né? Mas eu vou falar de novo. Seja um crente sem vergonha, no que diz respeito a Cristo, aquele que te salvou, aquele que te livrou, aquele que derramou o sangue precioso por você, aquele que te abraçou, que te deu uma nova veste, aquele que te deu uma nova perspectiva de futuro. Não tenha vergonha desse Deus. Ele fez tudo isso em você. Não tenha vergonha de Deus. Faça como Paulo. Quarto ponto, eu quero ser a igreja do Senhor. Versículo 9, lá de Pedro, você vai encontrar isso do texto que nós lemos no princípio. A igreja que eu quero ser é uma igreja que tem dono. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. É muito importante que você entenda isso. Pastor Marcos hoje falou isso. Ele estava falando da calçada, né? Pastor Luiz também falou, eu vou falar mais uma vez, não é? E ele falou, Senhor, eu não tenho essa grana, mas eu vou começar a fazer a obra, porque a obra é tua, a igreja é tua, Senhor. Nós somos administradores, e a gente entende que a igreja pertence ao Senhor, tanto a igreja física, como eu já expliquei para os irmãos, quanto você, igreja viva do Senhor. Ele cuida de você, Ele está com você, Ele não te abandona um segundo sequer da tua vida, nem quando você dorme, nem quando você está acordado. O Senhor, Ele te ama com um amor tão especial, que Ele se nega, eu acredito nisso, Ele se nega a se afastar de nós. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele faz o quê? Permanece fiel, pronto, de braços abertos. Volta, filho, volta para a minha presença, eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu quero tanto ouvir a tua voz, eu quero tanto estar contigo. Como igreja que eu sou, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus, e isso é muito importante. Quando eu saí daqui, há 5 anos e meio atrás, eu saí com expectativas, eu saí com uma visão, eu saí pensando que nunca mais ia voltar aqui para Bangu, essa é a verdade. Falei, bom, Deus agora me deu um destino, e as coisas foram acontecendo, e de repente Deus fez uma reviravolta, fez uma mudança, e eu falei, Senhor, eu quero voltar para aquela casa. Para ser mais sincero, eu sou um pouco ousado, às vezes. Eu falei, eu quero voltar para a minha casa. Estava conversando com um casal ainda há pouco, são 22 anos de história nessa igreja, é um tempo considerável, eu amo esse lugar, eu amo você. Não pense que quando eu chego aqui, começo a cumprimentar um, tu vem aqui em cima. Outro dia as irmãs daqui do apoio tomaram um susto, eu falei, oi gente, ai pastor, caramba, o senhor veio aqui de repente, mas eu sou assim, porque isso é igreja, queridos, é convivência, é a gente estar num evento que a igreja faz, a gente poder estar se conhecendo melhor, conversando, sabendo como é que é, não saber da sua vida, porque isso não me compete, mas é sabendo quem você é, o que você faz.
De repente você tem trabalhos maravilhosos, tem testemunhos maravilhosos, e a gente vai se conhecendo. Isso é a igreja, e o dono da igreja, o Senhor Jesus, que criou a igreja, Ele tem alegria quando nós estamos em comunhão. Ele se alegra com isso. Ele se alegrava de estar junto com os seus discípulos. Quando eu vejo nas passagens bíblicas, principalmente, é claro, nos evangelhos, eu vi um Jesus feliz de estar junto com os seus discípulos, de estar ensinando, de estar revelando a eles segredos, de estar dando para eles promessas e dizendo para eles que coisas difíceis viriam, mas que eles ficassem firmes, porque Deus estava com eles e iria abençoá-los. Quando nós estamos juntos, Jesus está no nosso meio, meu irmão. Não pensa assim, quando a gente faz um grupinho, num encontro, que está lá 5 ou 6 conversando, não pensa que Jesus não está ali não, Ele está ali. Não é para ficar bisbilhotando a tua conversa não, mas é simplesmente para poder estar junto com você, se alegrando daquilo que você está conversando, daquilo que você está falando. Como igreja, eu quero como igreja ser para os que se recusam terminantemente a crer, uma pedra de tropeço, isto é, de decisão diante de Deus. Porém, eu quero dizer ao mundo que o afastamento de Deus é um erro que pode ser transformado em verdade, em reconciliação. Meu pai tinha um amigo que trabalhava com ele quando ele trabalhava. Hoje ele está com 81 anos de idade, evidentemente não trabalha mais, deveria, né, mas não trabalha mais. E ele falava de um problema que tinha na empresa onde ele trabalhava. E ele fala isso para mim com o maior prazer, que ele sabe que isso de certa forma fere. Tinha um pastor que mandou fazer gato na casa da sogra, miau mesmo, lá no poste, ainda não tinha chip, não tinha esse negócio, e meu pai falou, meu pai não é crente, nunca foi à igreja, não tem nada contra, mas também não tem nada a favor, e ele chegou para esse cara, tu não é pastor? Eu sou. Pai, como é que você vai botar um gato na casa da tua sogra? Sabe o que ele respondeu para o meu pai? Não dá, minha sogra tem ar-condicionado, é muita luz que gasta, como é que ela vai pagar esse valor todo? Eu e você somos pedra de tropeço para as pessoas que pensam que o pecado está certo. Se você se comportar crendo, Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das minhas necessidades, e olha, conta de luz está cara, mas Deus vai abençoar, e Deus vai dar o recurso necessário para que a tua conta não atrase, porque você é filho de Deus, Ele crê na que você tem fé, Ele enxerga a tua fé, eu posso não enxergar, mas Deus enxerga a tua fé, e Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Quem tem gato, arranca, porque Deus vai te abençoar abundantemente. Temos que ser pedra de tropeço. Eu vou acusar o Renato, eu tenho certeza, já fizeram denúncia, a light subiu lá, abriu, daqui a pouco fiquei sem luz. Falei, ô amigão, tudo bem? Tudo bem, é só, como é que é? Uma denúncia aqui, a gente está verificando apartamento por apartamento. Que apartamento por apartamento? Ele fez o meu, os outros não faltaram luz. Eu vou dizer isso ao mundo, mesmo que doa, mesmo que o mundo tenha dor, eu preciso dizer a verdade, Jesus está voltando. A gente não pode deixar essa mensagem fechada, guardada conosco. Eu estava conversando com o pastor Marcos, outro dia desse, eu estava falando para ele, que Jesus disse aos seus discípulos, quando vocês verem a figueira florescer, se preparem, porque está chegando o tempo, e a figueira está florescendo. Isso é uma unanimidade, a mesma unanimidade que as igrejas estão tendo a respeito do avivamento, é a mesma unanimidade que as igrejas estão tendo de que a volta de Cristo é iminente, está mais próxima do que nunca, porque os sinais estão bem claros, e o povo lá de fora precisa ouvir isso, e eles não vão ouvir isso vendo televisão, eles não vão ouvir isso na Netflix, na Amazon Prime, eles vão ouvir isso através da igreja do Senhor, que sou eu e você. Quinto, para a gente terminar, porque só faltam 9 minutos, eu quero ser uma igreja peregrina. A igreja que eu quero ser é uma igreja peregrina e forasteira. Pastor, que negócio de peregrino e forasteiro é esse? Eu quero que você entenda uma coisa, nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, nós usamos os transportes desse mundo, nós usamos os meios que esse mundo nos dá para sobrevivermos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, há muito tempo, desde aquele dia que alguém fez um apelo e disse assim, quem quer aqui aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui à frente ou levante a sua mão. Desde esse dia você deixou de pertencer a esse mundo.
você passou a pertencer ao reino dos céus. Quando nos esquecemos disso, nós nos tornamos escravos do presente, paixões carnais, vivemos como se o mundo fosse acabar amanhã, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, foi o que os coríntios disseram para o apóstolo Paulo. Vivemos como sem perspectiva do triunfo final de Jesus e do seu convite para uma vida completa com Ele na sua glória. Queridos, nós vamos estar na presença de Deus eternamente. Não haverá choro, não haverá mais tristeza. Nós vamos rever as pessoas que se foram, os irmãos que se foram. A gente vai se abraçar. Nós não vamos ter sol para nos aquecer, porque a presença de Deus será suficiente para nos alimentar. Você vai poder abraçar Jesus. Eu vou poder abraçar Jesus, beijar o rosto dele, dar um abraço forte e dizer: Senhor, como eu te amo. Você também vai fazer isso. Não deixe o inimigo roubar isso do teu coração. Ah, pastor, para mim é muito difícil acreditar nisso. Ser uma igreja peregrina não significa ser uma igreja que escapa das coisas, que foge da realidade. Nós cantamos muitas músicas que até estimulam essa visão escapista. Ah, Deus, vem logo para poder terminar esse sofrimento. Não, essa não é a razão. Quando nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus, tem que ser porque o nosso coração arde tanto pela presença dEle, que só o fato de nós imaginarmos estarmos fora da presença dEle, já nos assusta. Então a gente clama: Maranata, vem Senhor Jesus. Eu quero estar na Tua presença eternamente, eu quero viver contigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero, se puder, passar as mãos nos seus cabelos, eu quero te dar um abraço, Senhor, eu quero sentir o Teu abraço. Isso não é, queridos, de maneira nenhuma uma historinha da carochinha, isso é a verdade que eu e você estamos vivendo hoje, e a gente precisa viver isso como igreja. Essa é a igreja que eu quero ser. Na verdade, a escusa, a desculpa, é um alto salvo-conduto para uma vida sem compromisso. Paulo também disse: quero ser o exemplo de Cristo. Hoje tem muita gente que diz assim: eu quero viver a minha vida, eu não quero ser exemplo de nada. Isso é perigoso. Como eu tenho falado para vocês, existe um movimento atualmente de que eu não vou dizer para você que eu não me preocupo, eu oro por esses irmãos, mas alguns irmãos estão tão decepcionados com a igreja física, que eles estão dizendo agora: olha, agora eu não vou mais congregar em igreja física, eu vou congregar agora na minha casa, eu vou adorar a Deus, eu vou fazer uma reunião lá com outros irmãos frustrados, e assim a gente vai vivendo. Nunca é igual, irmãos, nunca. Você está reunido nesse lugar, você poder compartilhar com outro irmão o que você está sentindo, você poder sentir a glória de Deus enchendo a tua vida através dos louvores, dos cânticos, isso nunca vai ser igual. É que a pessoa às vezes ela quer pecar mesmo, só que ela tem que colocar a culpa em cima de alguém, aí coloca em nome da igreja. Estou terminando, calma. Filipenses 3,17, caros irmãos, sede meus imitadores, olha a ousadia do apóstolo Paulo, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Prestem atenção no padrão de comportamento que temos vivido. As pessoas estão prestando atenção em você, as pessoas estão prestando atenção em mim, elas estão prestando atenção em nós, porque nós somos a última barreira entre esse mundo e o mundo das trevas. Guarde isso no seu coração. As trevas ainda não se manifestaram completamente, porque a igreja ainda está nessa terra. A Timóteo ele disse: ninguém menospreze o fato de serem jovens. Segundo ponto, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Sejamos exemplos. Eu sei que às vezes não vai ser fácil, eu sei que às vezes a tampa da panela de pressão explode, não tem jeito, tem hora que a gente perde as estribeiras, mas meus irmãos, permita ao Espírito Santo que Ele seja o coordenador da tua vida, que Ele seja o coordenador das tuas emoções, que Ele seja o coordenador dos teus comportamentos, e você será uma igreja triunfante, haverá triunfo, haverá bênçãos sobre a sua vida, e Deus vai se alegrar de ver você, filho dEle, crendo e confiando de que Ele pode fazer ainda muito mais na sua vida.
Concluindo, meus queridos, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas não vai dar. Sacerdote de mim mesmo é uma nova identidade. Você é sacerdote de si mesmo. Você pode ministrar sobre a sua vida. Senhor, eu não quero mais ser assim. Se existe algum pecado que teima em te acompanhar, que agarra na tua perna e o pecado está ali na tua perna, manifesta oração sobre a tua vida. Olha para um lado, olha para o outro, vai para o banheiro, para ninguém achar que tu é doido, né? Bota a mão na cabeça e fala: Senhor, em nome de Jesus, me livra dessa tentação, me livra desse pecado, me livra dessa coisa terrível que eu não consigo me libertar sozinho. O Espírito Santo esteja comigo. Clame, fale com Deus. Estamos aí nessas 7 semanas de causas impossíveis, nós ainda estamos na 4ª, ainda tem mais 3. Gente, assista. Você vai ver que palavras maravilhosas Deus tem liberado sobre os impossíveis, aquilo que a gente acha que a gente não vai conseguir fazer. Você vai, porque o Senhor é contigo. Ele diz: eu te tomo com a minha mão direita e te levo em vitória. Aleluia! Faça parte dessa geração que convoca a Deus, que eu faça por Ele, escolhido no berçário do universo, para me embalar no carinho e me nutrir do saboroso alimento da graça, todos os dias. Não há mais culpa, não há mais julgamento, não há mais tristeza. O Senhor está contigo e vai te guiar em vitória e em triunfo. Tempos difíceis virão, eu sou obrigado a dizer isso, porque senão você vai achar que tudo é vitória. Não, às vezes vêm os tempos difíceis, mas os tempos difíceis nunca serão capazes de derrubar a tua fé, de derrubar a tua crença, de derrubar aquilo que você absorveu na palavra de Deus, e Deus vai te levar à vitória. Esteja firme, esteja contente com a presença de Deus, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eis o que nós somos, a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Os músicos podem vir. Eu quero fazer uma oração rápida. Coloca a mão sobre o teu peito. Eu não posso deixar de interceder por você. Eu disse para você que tudo que eu prego eu já passei. Raramente eu prego alguma coisa que eu não passei, raramente mesmo, muito raramente. Então eu posso testemunhar para você que aquilo que eu prego já aconteceu na minha vida, e Deus me libertou. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Senhor, a igreja viva do Senhor, a pedra, Senhor, que está nesse mundo, para dar direção. Senhor, eis aqui a tua igreja que te ama, que te adora, essa igreja que nos assiste pela internet, essa igreja, Senhor, que está unida conosco em fé, essa igreja que está presente nesse lugar. Senhor, abençoa a todo este povo, Pai. São os meus irmãos, Deus, são esses que eu amo tanto, são esses, Senhor, que eu quero ver a cada dia crescendo, são esses, ó Deus, que cada vitória dele também é vitória minha, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. São esses, ó Deus, que quando estão sofrendo, eu também sofro, porque fazemos parte do mesmo corpo. Dá, ó Deus, que cada um receba de Ti o melhor para as suas vidas. Isso eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a vida deles. Abençoe a vida do pastor Marcos, Senhor. Seja com ele, com a Ivone. Deus, eles que estão à frente dessa congregação. Dá a cada dia sabedoria. Libera, Senhor, a cada dia discernimento, conhecimento, para que nós possamos crescer juntos, e que naquele grande dia estejamos todos juntos para a glória de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém?